Ao vivo, só um minuto para que nós possamos adaptar aqui quem está entrando ao vivo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, cumprindo aqui os requisitos que o Instagram nos pediu, que é justamente fazer mais conteúdo, participação de algumas pessoas, para que a gente possa ofertar e fazer essas lives que o Instagram então requisitou. Vou pedir para você que está assistindo depois desse vídeo pelo IGTV ou também pelas outras redes sociais, que vá até a nossa página, nosso canal no YouTube, o Mar Muniz, e passe a nos seguir no Mar Muniz, se inscreva lá. Lá nós colocamos vídeos também com conteúdo semanais sobre direito, sobre captação de cliente, como você pode ingressar no judiciário, alguns requisitos para peticionamento e também conteúdo diário, discussão do dia a dia sobre temas jurídicos. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, faça ao contrário, faça a visita reversa, venha até o nosso grupo de amigos e de seguidores que nós temos no Instagram, onde também nós postamos conteúdo diário sobre captação, sobre conquista de clientes e também conteúdo jurídico relevante para que você possa realizar bem o manejo da sua profissão, tá? Além disso, mais um pedido também para quem vai nos assistir aqui, que não faz parte ainda do nosso grupo no Telegram. E essa live hoje é dedicada a uma questão que aconteceu no Telegram, que foi uma enquete que nós realizamos, e essa enquete foi vencedora, e justamente foi o pedido para que nós falássemos um pouco sobre a conquista de novos clientes, captação de novos clientes na advocacia em especial. É claro que eu vou poder falar futuramente também em outras áreas, também nas áreas que eu atuo, que eu tenho algumas empresas, áreas que eu tenho direcionamento com conteúdo ou participação como sócio, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre captação de cliente na advocacia. Então, para quem está assistindo esse vídeo futuramente no IGTV ou no YouTube, hoje nós estamos seguindo um padrão que está pedindo o próprio Instagram, nós fomos selecionados para fazer lives com conteúdo para a página, né, para o Instagram, sobre conteúdo jurídico. Mas vamos lá falar sem mais enrolação, sem mais delongas sobre isso. Pergunta que sempre faz primeiro, qual que é o tipo de cliente que eu preciso entender que eu quero no meu escritório? Então, primeiramente, eu acabei de me formar ou acabei de passar na OAB e vou iniciar o meu escritório, vou iniciar a minha advocacia, vou começar a realizar os meus atos como advogado. Então, acabei de abrir o escritório e a pergunta é: que tipo de cliente que eu desejo inicialmente para o meu negócio? Muitos vão falar, sei lá, qualquer tipo de cliente, eu preciso de cliente agora. Esse é um primeiro erro que acontece. Eu posso dizer para vocês que foi um erro que eu cometi quando eu não direcionei, quando eu não pensei, quando eu não refleti qual era o tipo de cliente que eu queria inicialmente dentro do meu escritório. Por que eu estou falando para vocês que é importante você verificar qual é o tipo de cliente que você quer dentro do seu escritório, qual é o tipo de cliente que você quer atuar logo de início? Porque todas as suas estratégias de conquista de clientes serão direcionadas a partir desse princípio. Então, se você está lá, não, eu quero ter um preço mais acessível porque eu quero ganhar na quantidade. Então, vou ter uma quantidade maior de clientes, vou ter uma quantidade maior de público me procurando, mas o meu preço vai ser acessível, meu preço vai ser mais acessível, próximo da tabela da OAB, ou seja, eu vou ter um direcionamento para o público que tem esse tipo de procura. Então, eu vou ter que direcionar, eu vou ter que realizar os meus atos para que esse público me procure. Não, eu já quero iniciar com um público diferenciado, quero prestar um serviço personalizado, que é o caso de alguns colegas que já iniciaram dessa forma e se deram muito bem também. Só que o seu público exige de você um conteúdo, uma informação, um marketing específico. Se você vai criar conteúdo para que esse público te procure, você tem que realizar atos, realizar conteúdo, realizar plataformas, realizar formas de você ter abordagem para esse público específico. E eu vou explicar para vocês os dois caminhos, porque eu já passei nesses dois atos, já passei nesses dois caminhos e posso direcionar a vocês. Então vamos voltar ao primeiro tipo de situação, o primeiro tipo de cliente, que é o cliente em massa, né? Que você deseja pegar lá uma grande quantidade de clientes com um preço mais acessível. Então o primeiro ponto que você deve entender é que esse tipo de cliente que você procura está em regra em locais mais movimentados.
Então isso é uma necessidade que você precisa entender, que você precisa realizar, é entender que para ter esse tipo de cliente, você precisa de locais mais movimentados. Por quê? O Lucas está aqui, na verdade ele não quer aparecer hoje, mas o Lucas está aqui, né Lucas? Sim. O Lucas faz parte aqui do escritório, o Lucas que faz toda a questão do nosso Google Meu Negócio, que faz a questão do Google Ads nosso. Também depois ele pode tirar dúvidas com a agência dele, a comunicar, e procurem ele no Instagram também para tirar dúvidas, porque o seguinte, quando você vai fazer a captação de clientes, quando você vai mensurar aonde é que você quer atingir esse público, você tem que direcionar, como por exemplo no marketing, o público que você quer atingir. Então se você quer atingir determinado grupo de pessoas, uma massa maior, o que o Google vai fazer com você? Ele vai pedir um raio de atuação, correto, Lucas? Sim. Né? Então nesse raio de atuação, já é o primeiro momento que você vai fazer, por exemplo, no Google Ads, que você vai escolher como plataforma de captação de cliente, você vai escolher um raio de pessoas para ser atingido. Então, quanto maior, mais populoso é próximo do seu escritório, melhor vai ser para que você tenha uma massa maior de pessoas a serem atingidas. Então, o primeiro ponto é você escolher bem a localidade aonde você pretende abrir o escritório. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes as pessoas fazem o seguinte, vai abrir um escritório, vai abrir uma empresa, né? Principalmente agora nesse caso nós estamos falando de escritório de advocacia, vai abrir uma escritório de advocacia e coloca o escritório, não, mas aqui eu tenho uma casa um pouco mais chique, que é aqui num bairro, um preço mais acessível e tal, mas o mesmo preço daquela casa é o preço que ele pagaria para ter um escritório no centro, um escritório bem menor no centro. Então, acho que o primeiro movimento que tem que fazer é entender, olha, se você quer atingir uma massa maior de pessoas, a localidade é muito importante, principalmente se você tiver acesso à rua, né? O que eu estou dizendo isso para vocês? Eu conheço muitos colegas que montaram escritórios em prédios e no mesmo prédio havia centenas de outros advogados. Isso vai dificultar você ter cliente? Um pouco. Por quê? Se você é um cara que está começando a conquistar clientes agora, com toda certeza a pessoa que vai passar na rua, ela não vai ingressar no prédio, vai procurar um nome lá no aleatório e vai entrar. É muito difícil isso acontecer. Então se você tiver a possibilidade, veja, tudo que eu estou falando aqui para vocês é sobre possibilidade de acontecimento. Não adianta também eu falar aqui e você não ter condições de fazer agora no primeiro momento isso e falar, não vai dar. Calma, estou falando aqui, você tem que se encaixar e tentar achar mecanismos para que você possa atuar dessa forma. Então você está lá com o seu escritório, numa sala, se você puder alugar uma sala menor que seja beira de rua, com porta para rua, as pessoas que passando na rua vão entrar no seu escritório. Isso vai facilitar bastante, para você, para a captação desse tipo de cliente, que é um cliente também que aparece muito para quem tem escritório com porta na rua, que é a pessoa que está passando, vai tirar uma dúvida trabalhista, vai tirar uma dúvida previdenciária, vai tirar uma dúvida sobre divórcio e acaba escolhendo você para, depois que você teve a atuação ali da consulta, para poder realizar o processo ou a defesa dela. Então, primeiro ponto se você vai ter uma questão de massa, é importante que você entenda, primeiro, uma localidade, que ela seja populosa e, se possível, que a frente do seu escritório seja para a rua, para que você possa fazer uma captação melhor dessas pessoas. Depois, outro ponto que é muito importante, que você tem que tentar investir. Estou falando esse passo a passo, principalmente para quem nunca teve parentes, familiares ou alguém que possa auxiliá-lo. Está começando agora do zero na advocacia. Então, veja que esse passo a passo é realmente para quem está do zero. Você então abriu lá o escritório na porta de rua. Qual que é um outro passo que você deve fazer? Você deve, se puder também, investir no marketing. Por que eu digo isso para vocês? E isso é importante. Porque se você vai fazer um Google Ads, depois o Lucas pode até me corrigir aqui se eu estiver errado, não, Lucas? O Google Ads, por exemplo, não aceita que você faça toda essa campanha, você tem um site, correto? Sim. Porque, por exemplo, você vai captar, você vai fazer toda uma mensuração de captação de pessoas, que eles chamam de leads, para a informação da página, e vai desaguar aonde essa informação. Essas pessoas vão procurar você aonde. Então, é importante que você tenha justamente um local, um site, um endereço eletrônico, para que as pessoas possam te encontrar. Com isso, então, o primeiro ponto é que você invista num site, por mais simples que ele seja, até de plataformas prontas, mas um bom site, um site. Galera, acho que voltou aqui.
Gente, me perdoa, deve estar ruim aqui a questão da internet. Vamos lá. Então, voltando. É importante que você tenha um site bacana. Então, o site com informações mínimas sobre o que você faz, um site com informações mínimas de onde te encontrar, de que forma te encontrar, como e-mail, como conteúdo de telefone, WhatsApp, ou seja, matérias, né, Lucas? Coisas interessantes. Matérias de assuntos relevantes daquilo que você atua, por exemplo, você trabalha na área previdenciária. Então pega aquelas atualizações que tem no CNJ, reescreve, faz de uma forma diferente e coloca esses conteúdos dentro do seu site, para que as pessoas, quando façam pesquisas sobre esse assunto, por exemplo, vejam que você domina essa informação, veja que você tem conhecimento dessa informação, e isso vai te auxiliar muito nessa captação inicial desse cliente. Então, vai investir, um dos investimentos que eu acho fundamentais que você realize é justamente que você tenha um site bacana. Depois, outra coisa que eu acho muito legal que você tenha de início, que você também pense, prospecte com alguém que faça as suas redes sociais. Não, eu não tenho condições de fazer minhas redes sociais com um profissional, tá? Mas pede ajuda para alguém então, para que você possa começar a fomentar as suas redes sociais com conteúdo e aparência como um profissional jurídico. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A gente está aqui nessa página, graças a Deus, com quase 18 mil pessoas nos seguindo, 90% das pessoas são advogados ou estudantes de direito, que me questionam, me perguntam, depois vão no meu particular me perguntar, muitos vêm até no meu WhatsApp me perguntar informações, falando, mas o que eu faço para captar cliente? Aí eu vou ver lá o próprio Instagram da pessoa, eu vou olhar o Instagram da pessoa. Eu pergunto, você tem Instagram profissional? Tem o Instagram do seu escritório? Não, só tenho esse Instagram. Quando eu olho o Instagram da pessoa, tá lá, 123, fulano de tal, Robertinho não sei das quantas, ou seja, a rede social hoje é um mecanismo de captação. Então a sua apresentação na rede social é importante. Então o primeiro ponto que você deve fazer é como é que você quer ser encontrado. Você quer ser encontrado como Robertinho Bola 2, fulano não sei o que lá, 123 água, ou seja, se você não tem um nome na rede social, se você não tem uma rede social que atraia pessoas, e eu não estou dizendo para que você não tenha uma rede social particular, se você quiser, para que você possa fomentar coisas com seus familiares, com seus amigos, mas tem que ter um Instagram e, se possível, ser o único, né, para as pessoas não ficarem confusas na hora de te procurar, principalmente no começo, que você não tem uma carreira, um nome que já por si só se levante do escritório. É importante que você tenha um Instagram bem direcionado, com conteúdos. Vai postar foto? Pensa bem na foto que vai postar, que atraia, que convença. Vai postar conteúdo? Tenta postar conteúdo daquilo que você faz, daquilo que você tem conhecimento, que você quer captar dos seus clientes. Então você quer captar em massa clientes na área da previdenciária, por exemplo. Tem muita gente que me procura para poder fazer a captação. Então você tem que postar coisas que agreguem esse público. O que é uma aposentadoria especial? O que é um LOAS? Como é que faz para então fazer o cálculo no CNIS? Ou seja, você vai postar coisas que o público que procura esse tipo de informação, ao ver essa informação, vai passar a te seguir, vai passar a captar esse tipo de situação para poder falar com você, vendo que você tem conhecimento, vendo que você tem condições de oferecer esse tipo de conteúdo de trabalho. Aí não é só uma rede social que você tem que atingir, o Instagram é uma, você pode também ter o Facebook, o YouTube é importante, posso dizer a vocês com toda certeza, eu era uma das pessoas que mais desacreditava em redes sociais. Eu, mesmo sendo, acredito eu, jovem, né, na advocacia, tendo em questão de 15 anos, não tão jovem mais, mas ainda jovem, eu acredito que eu tinha uma cabeça muito retrógrada, então eu pensava muito contrário às redes sociais. Veja que foi muito difícil me convencer que rede social era importante. Eu não tinha sequer Instagram. O meu Facebook era fechado só para minha família. Eu não tinha página no YouTube. E aí a página no YouTube, por exemplo, foi um dos vídeos que nós fizemos aqui sobre a FGTS. Nós tivemos uma grande massa de pessoas que me procuravam no particular depois para tirar dúvidas jurídicas. Então, o que eu reflito com as pessoas que me questionam, que me procuram, que me perguntam, e estou usando essa live para essa informação, como eu disse, por um pedido do Telegram, né? O pessoal do Telegram, quem não faz parte do Telegram, que faça parte do nosso grupo, vai ficar o link aqui depois para que vocês tenham acesso. Então, assim, faça uma rede social bacana, tenha um site bacana, o custo não é alto para isso, 2, 3 pizzas você deixar de comer em 2 meses, você consegue fazer uma coisa bacana já, consegue colocar um site no ar, consegue colocar posts interessantes,
Vai lá, se você não pode pagar um profissional para fazer isso para você, faça essa questão com aplicativos gratuitos, faz uma publicação legal, com conteúdo, com informação, para que as pessoas te procurem por isso. Então, esse é um ponto também muito importante. Depois que você teve tudo isso, você escolheu um lugar correto para montar o seu escritório, você também procurou uma rede social bacana, você tem um site, você vai fazer a sua captação via Google, ou seja, você vai começar agora na mídia, né, na mídia social e na internet se divulgar. Mas isso é suficiente para quem quer captar em massa? Eu acredito que não. Então, o que eu vejo que é muito importante que o advogado ou a advogada que está no começo da carreira faça, principalmente para que ela possa ter o mínimo de pessoas envolvidas, de conhecer o trabalho dela, de saber quem ela é. Frequente locais, né? Claro que agora na época de pandemia está mais difícil acontecer, mas se Deus quiser, nós estamos passando já por isso, logo logo nós já estaremos livres para poder frequentar igrejas, comunidades, eventos, para justamente ter conteúdo, coisas para fazer. Então, você conhece uma igreja, um local, um filantrópico que você frequenta, se oferece como advogado naquele local, passa a prestar serviços comunitários como advogado, para que as pessoas possam, além de você prestar um serviço para a sua alma, para as pessoas, ajudar o próximo, que isso é muito importante também, você passa a ser conhecido pelas pessoas naquela localidade aonde é o seu escritório. Então, por exemplo, tem uma igreja, estou falando aqui questão de religião, que é o mais próximo que nós temos para poder realizar isso, mas tem uma igreja que ela faz serviços voluntários uma vez por mês. Se oferece para fazer serviço voluntário, até para ajudar, tirar dúvida jurídica, verificar a documentação das pessoas, uma vez por mês, um serviço voluntário mesmo. Com isso, as pessoas que precisam de advogado naquele momento, que são pessoas carentes, você vai prestar um belo serviço social. Mas também outras pessoas que estão ali vão passar a te conhecer como advogado, coisa que talvez você não era naquela localidade. Então você vai começar a ser conhecido. Olha, fulano de tal é um advogado que vem aqui na nossa associação, que vem aqui na nossa igreja, que vem aqui no nosso bairro e que ajuda. Ah, mas o meu caso é um trabalhista, não tem nada a ver com o que ele oferece aqui. Mas vai lá, tira dúvida com ele, quem sabe? E com isso você começa a ficar conhecido. E como eu disse, começa a ter atingir essa massa um pouco maior, tá? Mas para que a live não fique tão extensa e também que esse conteúdo possa ser direcionado às outras redes, agora vamos para outro ponto. Se você pretende começar de uma forma diferente, não, eu já quero ter um público mais diferenciado. Eu não quero ganhar na quantidade. Eu vou ganhar menos, mas vou ganhar na quantidade. Eu quero ganhar na especificação do cliente. Eu quero atingir clientes específicos. Na sua grande regra, quem pretende esse tipo de captação está falando de empresas. Está falando de captação de empresas. E aí começa um mercado bem mais concorrido, bem mais complexo, porque dependendo do nível da empresa, ou ela tem um jurídico próprio, ou ela já tem um jurídico a qual ela já busca há alguns anos. Então você vai furar essas barreiras. E como é que você fura essas barreiras? Então aqui vai o passo a passo de como você consegue captar esse tipo de cliente. Mesmo com esse passo a passo, posso garantir a vocês que não é tão simples assim, não é tão fácil. É claro que isso aqui foi com muita dificuldade, alguns clientes que ingressaram no nosso projeto, mas mesmo assim ainda nós patinamos, como todos os escritórios, sejam eles grandes, pequenos, boutiques jurídicas ou não, todos têm as mesmas dificuldades, tá? Primeiro ponto que você tem que fazer é, aí sim, a localidade que você vai escolher para ter o seu escritório vai se dividir em duas situações. Uma por comodidade, porque se você está falando de empresários, tem que ser uma coisa que seja rápida, fácil de ter acesso a você. Então, essa questão da comodidade do cliente é muito importante. Então, você vai escolher o local. Que local que você vai escolher? Ah, eu quero num bairro mais chique, eu quero num bairro que tenha acesso fácil à rodovia, eu quero num bairro que tenha acesso fácil ao shopping, por exemplo. Se precisar ir almoçar com um cliente, algo do gênero, aí sim pode ser questão de uma sala comercial com um estacionamento bacana. Então você vai atuar na busca pelo local onde você montar seu escritório já de forma diferente. Outra situação é a sua apresentação. Então o seu site, diferente do site que você vai ter para captação em massa, esse vai ser um site mais específico, não pode ser tanto um site genérico. Ou seja, se você quer atuar, por exemplo, na seara trabalhista para as empresas, quer fazer o contencioso de empresas na área trabalhista, o seu site tem que ser muito bem elaborado, muito bem direcionado para esse tipo de matéria.
Por exemplo, eu já optei por isso uma época da nossa vida aqui no escritório, quando nós tínhamos focos jurídicos de atuação. Hoje o pensamento é outro, hoje nós temos já uma gama maior de colegas que auxiliam, então nós podemos atuar em algumas áreas diferentes, então nós podemos então ter um site um pouco mais aberto. Mas se você quer começar a atuar, você está lá sozinho, está você e seu colega de faculdade que montaram junto o escritório, começou a atuação agora, o que é importante você realizar? Fazer um site então direcionado, aí já muito bem elaborado, para poder mostrar para o empresário que o seu escritório tem conteúdo minimamente plausível para a solução dos problemas dele. Depois, um outro ponto, depois que você escolheu já um local bacana, que você fez um site bacana, é que você também comece a frequentar locais ou então espaços que esse público frequenta. E aí as pessoas falam, é muito difícil, eu não vou frequentar o Jockey Club, eu não vou frequentar determinados eventos sociais porque eu não tenho condições. Veja, você tem que verificar qual é o público que você quer atingir. As pessoas se relacionam com pessoas. Principalmente o empresário, ele tende a procurar, né, se ele for uma empresa individual, se ele for um empresário que ele é o propulsor daquela empresa, o que acontece de fato com isso? Ele vai colocar na sua mão um problema, vai colocar nas suas mãos uma situação que ele dedicou a vida inteira dele para construir. Então, para que ele possa ter essa confiança em você, ele precisa primeiro se relacionar com você, precisa te conhecer, precisa saber do seu histórico, precisa conversar com você. Muito difícil, posso dizer com vocês com toda certeza, nesses 15 anos com o escritório aberto, eu não tive ainda a situação de um empresário chegar aqui simplesmente porque passou na porta do meu escritório e ingressou. Os empresários que nos procuraram, em regra, vêm de uma indicação, vêm de um evento que nós participamos, vêm de uma premiação que nós participamos, depois de uma longa conversa, que ele começa a entender que o meu escritório tem as melhores condições para que ele possa ter para a empresa dele. É a mesma coisa com vocês. Então, para você buscar um empresário, para você buscar uma empresa, para fazer parte do seu portfólio de clientes, você precisa entender que isso precisa criar uma relação anterior. Não é simplesmente você ter aí esse bate-bola de uma pessoa vir para o seu escritório de uma hora para outra. Então, é fundamental que você entenda que essa captação de cliente mais específico vai depender de uma relação entre você e cliente. Isso é fundamental, tá? Então, esse passo a passo, esse bate-bola agora aqui, vai fazer parte só dessa live, que vai fazer parte também das outras redes sociais, mas eu prometo que eu farei já um outro passo a passo, muito mais aprofundado, colocando um checklist com informações, com conteúdo, para que vocês possam ter conteúdo para poder realizar e colocar em prática no seu escritório, na sua empresa, no seu dia a dia. Galera, muito obrigado para quem seguiu, para quem vai assistir esse vídeo rotativo aqui no IGTV e também quem vai assistir esse vídeo nas outras redes sociais. Até a próxima!